Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós estamos fazendo agora, de domingo a quinta-feira, sempre às 9h30, buscando aí ler a Palavra de Deus, aprender através da Palavra de Deus. O nosso projeto, inicialmente, é que venhamos aí ler a Bíblia toda neste um ano, né? O propósito nosso aqui é chegar ali em dezembro, no final de dezembro, tendo lido a Bíblia toda, tá? A gente começou fazendo aqui 30 minutos aqui de live, e estamos lendo 5 capítulos aí por dia, de domingo a quinta-feira, mas nas últimas lives a gente percebeu que às vezes há muita informação para pouco tempo, então a gente está acabando deixando para outro dia, assim, a continuação da live, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, para ver se tá no 2G ou no 5G, porque às vezes isso atrapalha a live acaba caindo. Ok, voltei. Tá no 2G, né? Se deixar no 5G, cai mesmo, tá? Para você que tá passando por aí, Deus abençoe sua vida. Vai deixando aí um like, né? Um gostei, um curtir aí no coraçãozinho, só para que o Instagram possa assim impulsionar a live, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de entrar e participar conosco da live aqui esta noite, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aqui colocando aqui os avisos para que as pessoas possam ficar informadas, tá? Lá no minha bio tem um link, tá? Este linkzinho aí, ó, que você circula aí, este linkzinho aí você encontra na minha bio, ok? E ao tocar neste link, você vai ser redirecionado para outra página, que é esta página aqui. Eu vou tirar aqui os comentários, tá? Aí aqui nessa página você vai achar vários links. Você vai achar link do meu e-book, Procura-se a Masculinidade, né? A loja Amos ali, nós somos afiliados, então qualquer coisa que você compre lá através deste link, a gente é abençoado. O nosso grupo do Zap, onde eu criei recentemente esse grupo aí, para que a gente venha estreitar os nossos relacionamentos, venhamos estar um pouco mais próximos e ali compartilhar coisas espirituais. E a jornada ao santuário aí, que é esse projeto de mentorias quinzenais que nós estamos fazendo, tá? De 15 em 15 dias, está indo para a mentoria número 3, semana que vem, sexta-feira que vem, vamos para a mentoria número 3, quem sentir de Deus de participar, toca aí, lá dentro tem meu testemunho de como Deus me libertou do ateísmo, né? O que eu tive que viver, passar, para que Deus viesse despertar em minha fé, e eu viesse crer e entender que Cristo Jesus é o único suficiente Senhor e Salvador, viesse me render e caminhar com Ele, ok? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos voltar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao que a gente tem estudado, ou lido, ou meditado durante o dia, que é aí o capítulo aí de Gênesis do 21 ao 25. Ficou acordado que todos aí estariam meditando, refletindo aí durante o dia nos capítulos 21 ao 25. Gente, faz esse esforço, tá? Eu criei esse contexto aí de lives aí de domingo a quinta-feira lendo a Bíblia, justamente para dar um cutucão, justamente para dar um empurrãozinho aí, para ver se mais pessoas vêm participar, vêm ler a Bíblia durante todo o ano, tá? Até mesmo para mim mesmo. O que me instiga tá separando o tempo, buscando, lendo, meditando, tá bom? Então, busquem aí separar um tempinho no dia aí, 30 minutos, dá para você ler aí 5 capítulos e você chega aqui à noite, 9h30, já por dentro aí, já preparado para meditar e refletir aqui na palavra juntamente conosco, ok? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar pedindo a Deus direção, a paz do Senhor, Andréia. Vamos orar pedindo a Deus aí direção para que possamos dar início ao capítulo 21 de hoje. Oremos. Pai amado, vemos humildemente, ó Deus, neste momento lhe agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela chuva que está caindo aqui na nossa cidade esse dia. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco diariamente, pela providência, pelo suprimento de nossas necessidades, ó Deus, por
nos conduzir na concretização dos seus propósitos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder servi-lo, honrá-lo, exaltá-lo, através de nossas vidas tão pequenas e tão corrompidas. O Senhor assim nos purifica com o sangue de Cristo, nos capacita pela presença do Teu Santo Espírito, e assim a gente consegue aos poucos dar lugar ali para transformação e viemos dar testemunho. Obrigado, Deus, por este cuidado que o Senhor tem tido e nos conduzir, nos fortalecer para que possamos permanecer firmes na rocha. Quero apresentar aqui a vida daqueles que estão entrando, daqueles que vão entrar, daqueles que estão presentes, daqueles que vão assistir a live depois, Senhor. Que o Senhor venha estar assim abençoando a vida de cada um deles, venha ali estar conduzindo ao Senhor, para que eles possam a cada dia sentir esse desejo de buscar mais conhecimento de Ti, mais intimidade contigo, mais aperfeiçoamento, crescimento, ó Deus. Que eles venham buscar as coisas que são do alto, as coisas que são espirituais, as coisas que provêm direto de Ti, Deus. Venha abrir mão deste mundo, daquilo que atrapalha a comunhão contigo, ó Senhor. Tem misericórdia daqueles que colocam a Ti em segundo lugar, que têm tempo, mas preferem gastar seu tempo com coisas fúteis, sem sentido, sem valor, que não redundem em nada na eternidade. Que o Senhor venha ter misericórdia dos Teus filhos, servos, que têm priorizado mais as coisas deste mundo, as coisas temporais, do que as coisas atemporais. Obrigado, Deus, por esse dia. Vá assim nos abençoando e nos conduzindo. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém, amém, amém. Paz, Senhor Renato, paz, Senhor Tassiano. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Estamos chegando aí praticamente na metade do livro de Gênesis aí. Hoje, se tudo der certo, a gente consegue chegar na metade, tá? E o que é de mais importante que eu vi ali no capítulo 21? Né? Ali no capítulo 21, Deus vai cumprir a promessa que deu a Abraão de lhe conceder ali o filho da promessa. E o filho da promessa é Isaac, né? Chegou o tempo determinado. Está lá no verso 2, verso 1, né? Deus fala: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então aí você percebe que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, tá? Às vezes as pessoas querem que Deus faça no tempo delas. E a prova do tempo é a coisa mais comum, mais natural que existe na vida cristã, em Deus desencadear e concretizar um propósito que Ele tem na vida de qualquer cristão. A prova do tempo é algo que realmente existe na vida de todo servo de Deus. Deus, ainda mais no contexto de vida de hoje, né, que a gente vive aí, que tudo é instantâneo, tudo é automático, né, ninguém mais tem paciência de esperar nada. Atualmente Deus faz esperar até mais do que antigamente por causa disso, tá? A gente vive aí na era do instantâneo, miojo instantâneo, e-mail, não existe, e-mail, né, WhatsApp, não existe mais mandar carta, né? Antigamente você mandava uma carta, esperava uma semana, 15 dias para chegar no destino, para a pessoa ler e depois ela te mandar uma carta de volta. Então levava um mês para você receber uma resposta quando você não tinha um telefone, né? Telefone, às vezes não tinha telefone em casa, você tinha orelhão na rua, você tinha que comprar ficha, ou depois veio o cartão, né, telefônico ali, e hoje não, você carrega um telefone no bolso para onde quer que você vai. Hoje você carrega um computador no bolso, né? Hoje o celular ele é praticamente um computador em miniatura, faz de tudo ali através do celular. A gente percebe aí, tá, que hoje as pessoas não têm mais tanta paciência, justamente por causa do contexto da facilidade, né, com que o mundo desenvolveu, a tecnologia desenvolveu, facilitando muitas das coisas que antes a gente tinha que aprender a esperar. Então as pessoas tinham mais paciência. Hoje as pessoas não sabem relevar um não, pede para guardar, não tem paciência, tá? E com Deus, caminhando com Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. E quanto maior é o propósito de Deus com você, possivelmente você vai esperar um pouco mais, tá? Não vai vir tão rápido igual você imagina, não. É só olhar para os grandes homens de Deus na Bíblia, você percebe o quanto que eles tiveram que esperar para receber as promessas. Olha aí Abraão, a gente está falando sobre ele.
Quanto tempo ele não esperou para que viesse o filho da promessa, tá? Quando ele recebeu a promessa, não nos diz, né? Não nos fala a idade que ele tinha quando ele recebeu a promessa. Eu procurei, não tem, né? A idade que ele tinha quando ele recebeu a promessa. A gente sabe que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. E quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então a gente sabe, pelo menos de Ismael para Isaac, ele esperou 14 anos. A gente sabe que Sara deu Agar para Abraão, para que Abraão gravidasse Agar, e Agar acabou ficando grávida de Ismael. Sara deu depois de 10 anos de espera da promessa. A gente falou sobre isso nas lives aí posteriores. Então, se são 14 mais 10, são pelo menos 24 anos. Abraão aguardou pela promessa e nada de nascer o filho em Sara. Olha para você ver o tempo que Abraão teve que esperar, 24 anos, para que Isaac viesse a nascer, tá? Então, Então aqui fala no verso 2, né, que no tempo determinado assim, Sara ficou grávida e Abraão pôs o nome no filho que nascera depois de Isaac, como Deus havia ordenado que ele fizesse. E Abraão circuncidou o filho Isaac quando ele estava na idade de 8 dias, como Deus também havia ordenado. Por que Abraão circuncidou Isaac? Por que Isaac foi circuncidado? Coloca aí para mim a resposta, por favor. A gente estudou isso, ou refletiu sobre isso, no dia de ontem. Nós falamos aí a respeito do porquê da circuncisão. Por que o Abraão circuncidou Isaac no 8º dia? Por que Deus ordenou que isso fosse feito? Alguém se recorda? Alguém se lembra daquilo que a gente falou ontem? Porque Isaac foi circuncidado. Isso, Andréia. Sinal da aliança. Deus fez um pacto com Abraão e com toda a sua descendência que viesse através de Isaac, que todos aqueles que viessem consanguinamente, né, ou que fossem os homens que fossem comprados, os escravos que fossem comprados ou viessem habitar e morar ali com eles, todos os homens deveriam ser circuncidados, porque esse seria a aliança, um sinal da aliança feita entre Deus e os descendentes de Abraão. A gente foi e perguntou ontem, aproveitou que teve esse contexto, que isso aconteceu no Antigo Testamento, isso aconteceu com Abraão e seus descendentes, né? O sinal era para Abraão e seus descendentes ali no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente falou ontem, né? Qual é o sinal do Novo Testamento? O sinal externo do pacto da aliança no Antigo Testamento é a circuncisão. É você cortar o prepúcio ali do pênis. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, qual é o sinal? Qual é o sinal do pacto aí que Deus está fazendo com o povo que se converte a Cristo Jesus? Qual é o sinal externo, exterior, que é visível ali desse pacto aí, desse novo pacto estabelecido, desse novo testamento estabelecido? Qual é a evidência visível aí deste pacto entre aqueles que servem a Deus nos dias de hoje? A gente falou sobre isso ontem, tá? Mas quem já lê Bíblia aí e é cristão há muito tempo deve saber a resposta. Qual é a evidência? A evidência antigamente era a circuncisão. A evidência hoje é o quê? Uma vida, a André escreveu a mesma coisa que escreveu, uma vida de obediência. O fruto do Espírito Santo é esta evidência, né? O amor ali, resumindo, em outras palavras. E aí a gente percebe, ó, Kate chegou. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando. A Elísio passou por aí, eu não sei se está aí ainda. Deus abençoe, Elísio. A paz do Senhor a todos. Tá? Então, o que é que aconteceu? O filho de Agar, o Ismael, começou a brincar, a zombar ali do filho antigo. Do filho antigo, ó. Do filho mais novo, do irmão mais novo ali. O Isaac, fazer brincadeira ali, escarnecer, zombar, e a Sara não gostou das brincadeiras, tá? E por isso ela falou com Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará
com Isaac, meu filho, tá? Deus já havia falado, a gente estudou isso na live, eu acho, de ontem, que a descendência e as promessas era para Isaac, para o filho de Sara, e não para o filho de Agar, tá? Deus já havia falado a respeito aí, realmente, de que a promessa feita seria cumprida através da descendência de Isaac e não de Ismael. Mas aqui vem Sara e pede para botar na rua, literalmente botar na rua ali, o filho de Abraão e a escrava com quem ele tinha ali, a concubina com quem ele teve ali o filho, né? Abraão não gostou do que ele ouviu, a gente vê que está escrito lá que ele não gostou, mas Deus depois aparece para Abraão e fala para ele que escutasse Sara, tá? Porque em Isaac é que seguiria ali a descendência a qual seria abençoada, e através dela todas as nações do mundo seria abençoada. Gente, você vê o problema, né? Não era para Abraão passar por isso. Não era para Abraão passar por essa experiência de ter que mandar um filho dele embora, perder a convivência com o filho que estava com ele há 14 anos. Você imagina o amor que Abraão tinha para com esse menino. Ele não tinha filho nenhum, veio um filho de uma escrava, mas era filho dele. E de repente a mulher legítima manda ele mandar embora o filho junto com a mãe. Você imagina o coração, como é que não ficou o coração de Abraão mediante a isso. E depois Deus vem e confirma, manda mesmo embora. Que situação, que coisa difícil. O que Abraão fez mediante a essa ordem que Deus ali confirmou e pediu? O que Abraão fez mediante a ordem dada por Deus ali, confirmando a vontade de Sara, de que Abraão realmente mandasse embora o seu filho Ismael, que tinha 14 anos na época? Como é que você acha como é que Abraão lidou com isso? O que é que ele fez? Me fala aí, vocês que leram aí a Bíblia. Ele enrolou, ele fingiu que não escutou, que não ouviu, que Deus não falou nada com ele. O que é que ele fez? Vejo que isso aconteceu porque ele não ouviu a voz de Deus, porque Deus havia dito a ele que era Sara que daria... Não, os dois foram incrédulos, né, André? Os dois foram incrédulos. Infelizmente ali eles acabaram duvidando. Eles acabaram duvidando da promessa de Deus. Eles acabaram foram incrédulos, né? Infelizmente. A prova do tempo, eles acabaram não passando tão bem na prova do tempo, não souberam descansar até o final, acabaram falhando e quiseram dar um jeitinho. Se Deus não traz, vamos dar um jeitinho aqui pra gente trazer do nosso jeito. Fez a mesma coisa que Adão e Eva fizeram lá, né? Tentando se justificar, fazendo ali roupas ali com as folhas, né? Que eles arrumaram ali. Então a gente vê que isso é uma tendência de qualquer pecador, de qualquer ser humano, tentar assumir a responsabilidade e o governo da própria vida, não sabendo esperar, não sabendo descansar em Deus. É o que a gente acaba percebendo. E Deus deixa a prova do tempo para que você venha desenvolver sua fé, para que você venha amadurecer, venha aprender a descansar nele. A prova do tempo é necessária justamente para isso, para que você venha aprender a esperar. E é uma das provas mais difíceis, uma das lições mais difíceis é saber esperar, tá? É muito difícil, porque no dia a dia você recebe muita seta do inimigo, tentando criar dúvidas no seu coração, falando que Deus não te ouve, Deus esqueceu de você, que Deus não vai entrar em providência. E aí aquilo que Deus fala com você, se você não estiver tomando cuidado, você acaba dando mais voz para o diabo, para o pecado, para a carne, do que realmente saber que Deus não mente, Deus não muda, que quando Ele fala, Ele cumpre, tá? E para isso precisa de fé, e colocar essa fé em prática. Então, lá no verso 14 fala que Abraão levanta de madrugada. Deus deu para ele a ordem à noite, de madrugada Abraão levanta e despacha ali a escrava junto com seu filho de 14 anos para o deserto, apenas com pão e água. Ele manda os dois embora, tá? E a partir daquele momento a Bíblia não relata em momento algum que Abraão voltou a ver Ismael em algum momento. A Bíblia não relata mais nada a respeito de Abraão caminhar com Ismael mais os dois juntos, tá?
praticamente o reencontro ocorreu depois que Abraão morreu, que isso aconteceu 75 anos depois. Você imagina, Ismael, quando voltou a ver o pai, aparentemente, porque a Bíblia não relata nenhum tipo de encontro antes, somente ele morto, com 75 anos, ele vai lá enterrar. A gente vai falar sobre isso lá no final, se a gente chegar, né? Hoje no final, tá? Então a gente percebe que uma das características de Abraão é que ele sempre está em prontidão para ser obediente. Ele sempre está ali pronto a obedecer. Você não vê nele enrola. Quando Deus manda fazer alguma coisa, ele pega e faz. Faz aquilo, não fica enrolando não, tá? A gente tem que aprender a ter esse tipo de característica, tá? De buscar sermos sempre obedientes a Deus à medida que Deus vai nos mostrando a sua vontade. E aí a Bíblia relata que eles foram para o meio do deserto. Na hora que acabou a água, acabou a comida, a mãe se afasta do filho para que pudesse morrer sem que o filho visse ela morrendo, deixou o menino lá na sombra e foi para o meio do deserto e foi morrer. E lá no meio do deserto ela começou a orar, começou a clamar a Deus, levantou a voz e Deus ouviu. Deus ouviu. Mas Deus ouviu a voz de quem? A mulher estava lá, a Bíblia fala no verso 16 que ela levantou a voz. E lá no verso 16 fala, e Deus ouviu a voz de quem? De quem que Deus ouviu a voz? Alguém sabe? Alguém lembra? Está lá no verso 17, capítulo 21. De Ismael, ouviu a voz do menino. A Bíblia não fala no verso 16 que o menino estava clamando, mas aparentemente ele estava orando também, tá? Ele aprendeu a orar com quem? Ele aprendeu a orar com seu pai, com Abraão, e Deus ouviu a voz do menino. Fala duas vezes no verso 17 que Deus ouviu a voz do menino e mandou um anjo a Agar, mandando ela retornar, porque Deus iria sim abençoá-los, iria caminhar com eles, e Deus iria ser com o menino onde quer que ele fosse, iria abençoá-lo, porque ele também era descendente de Abraão, tá? A gente vê justamente isso aí, e isso demonstra que o menino era temente a Deus. E aparentemente a mãe não era temente a Deus. Ela era uma escrava egípcia, né? Ela veio do Egito, possivelmente ela ainda guardava lá algo do paganismo que ela possivelmente aprendeu enquanto era criança, e é por isso que a Bíblia fala que ela levanta a voz, mas Deus não ouve ela. Deus ouve o menino. Possivelmente o menino era temente, fiel realmente a Deus. E a mãe, no final do capítulo 21, faz uma besteira, né? A gente vê, final não, ali na metade ali do capítulo, né? A gente vê que ela toma uma mulher da terra do Egito para se casar com Ismael. Que coisa, né? Ismael, temente a Deus, aprendeu a fé com o pai. Deus mandou ensinar aos descendentes a caminhar no caminho dele, para que Deus viesse cumprir todas as promessas. E a escrava vai lá e volta e pega alguém da nação dela, do mundão, para poder casar com o servo de Deus, né? Jugo desigual. Jugo desigual. A gente vai ver que Abraão teve mais cuidado na hora de escolher uma esposa para Isaac do que Agar teve cuidado na hora de escolher uma esposa para Ismael. E talvez por causa desse jugo desigual, Ismael tenha realmente se afastado um pouco mais aí da presença de Deus, e as nações que vieram dele, que surgiram dele, acabaram sendo nações que não eram tementes mais ao Deus verdadeiro, né? O conhecimento do Deus verdadeiro continuou dentro da família de Abraão, que agora tinha Isaac e que daqui a pouco iria ter Jacó, né? E Jacó iria dar origem a Israel aí, que a gente já sabe mais ou menos a história resumida, tá bom? Então, terminando o capítulo 21, a gente vê a apresentação ali de Abimeleque fazendo um acordo com Abraão, tá? E a gente descobre que Abimeleque é descendente ali de filisteus. Lembra que a gente falou no live passada que Deus aparece em sonho a Abimeleque repreendendo ele porque ele pegou Sara, porque Abraão falou que era irmã dele e na realidade ela era também
mulher dele, era esposa dele, e Deus aparece em sonho impedindo Abimeleque de cometer pecado, ou seja, aparentemente Abimeleque era um servo do Senhor, e Deus também estava cuidando de Abimeleque de uma certa maneira. E a gente aqui no capítulo 21, no final do capítulo 21, a gente percebe que Abimeleque era, através de Abimeleque, né? Ou Abimeleque era da descendência dos filisteus. E a gente vai ver lá na frente que os filisteus vão dar dor de cabeça para Israel, tá? A gente vê, infelizmente, que as culturas ao redor ali, cada uma das culturas, das etnias, das nações começaram a se afastar do único Deus verdadeiro e começaram a adorar deuses pagãos que não são deuses, e somente Abraão e a sua descendência é que continuou ligada ao único Deus verdadeiro, tá? É o que a Bíblia vai mostrando aí aos poucos, tá? Capítulo 22, vamos entrar no 22 agora. E aconteceu que depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, tá? E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que coisa. Não tem como a gente saber mais ou menos quanto tempo que passou, né? Desde o nascimento de Isaque até esse momento em que Deus aparece para Abraão e manda ele sacrificar o filho da promessa. Abraão já tinha perdido o contato com o primeiro filho, e agora Deus manda matar o segundo. Que coisa, né? Sem sentido, tá? Não tem sentido nenhum. E o que a gente percebe com isso, né? Porque Abraão esperou por muito tempo o filho da promessa, muitos anos, mais de 20 anos, a gente fez o cálculo aqui, pelo menos 24 anos ele aguardou aí pelo surgimento do filho da promessa. E agora que o filho tinha nascido, estava crescendo, Deus quer que mata. Por que Deus fez esse pedido? Alguém sabe me colocar uma resposta aí? Por que Deus pediu que Abraão matasse Isaque? Sendo que a gente sabe, né, porque a gente já leu Bíblia, que Deus odeia sacrifício humano, né? Isso é abominação diante de Deus. Mas voltando para cá, né? vamos raciocinar. Por quê? A gente ainda não sabe. A gente está lendo a Bíblia e a gente não sabe disso ainda não. A gente está no capítulo 22 agora, e isso a gente vai saber lá em Êxodo. Mas voltando para cá. Por que é que Deus mandou sacrificar Isaque? Por que ele fez isso? O que é que você acha? Um dos aspectos é justamente esse, Kate, tá? Ele queria colocar a obediência de Abraão à prova, para ver a fidelidade de Abraão para com ele. A obediência, fidelidade está ligado justamente. O que acontece é que Isaque era algo que Abraão almejava demais, queria demais, e sempre quando a gente valoriza algo demais, existe um risco deste algo se tornar um ídolo em nosso coração, tá? E este algo se tornar mais importante do que o próprio Deus. Jesus vem falar com a gente no Novo Testamento que aquele que ama mais pai e mãe do que ama ele não é digno de ser discípulo dele, tá? Porque Deus tem que ficar em primeiro lugar. Então, Deus queria colocar a prova, Deus já sabia a resposta, porque Deus é onisciente. Isso servia mais para Abraão manifestar verdadeiramente o que é mais importante para ele, para Abraão fazer uma autorreflexão e ver o que era mais importante, a obediência a Deus ou o filho da promessa, ou o filho dele, o único filho que vindo de Sara, do casamento legítimo. O que era mais importante, o filho ou o próprio Deus? Isso servia mais para Abraão, na realidade, do que para o próprio Deus. Deus já sabia o fim dessa história, Deus já sabia o que Abraão ia fazer, tá? Isso servia mais para Abraão. Deus às vezes coloca a gente em encruzilhadas, como é que chama, gente?
Quando você chega num lugar, é encruzilhada mesmo, né? Não sei. Quando você chega num lugar e tem bifurcações. Em bifurcações, em momentos onde tem duas portas, onde Deus aponta a vontade dele e você tem do outro lado a sua vontade. E às vezes você fica muito tentado a fazer a sua. E você tem que fazer uma escolha, tá? Tem que fazer uma escolha. Então, há momentos, não como aconteceu com Abraão, que foi muito mais pesado e puxado, né? Mas há momentos que Deus coloca à prova a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa obediência, tá? E é nessas horas, talvez, que a gente descobre o que é um ídolo. O que é qual é o ídolo que está na nossa vida, que está atrapalhando a nossa comunhão, o que a gente tem valorizado mais, o que é mais importante para a gente, tá? E Deus faz a gente despertar para essa realidade, que a gente tem que rever nossos conceitos, o que realmente é prioridade, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e deixar que as demais coisas sejam acrescentadas no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, tá? Então Deus, creio que Deus queria revelar ali, mostrar para Abraão que realmente Deus era mais importante. Então, todos nós possuímos ídolos nos nossos corações, principalmente aquelas pessoas recém-convertidas, pessoas que acabaram de ter um encontro pessoal com Cristo. Elas ainda não são maduras, não têm discernimento espiritual aperfeiçoado. Possivelmente existem muitas coisas na vida de uma pessoa recém-convertida, ou que não amadureceu, tem tempo de igreja, mas não tem tempo de comunhão. Possivelmente ela tem ídolos no coração dela, tá? E Deus quer que a gente vá renunciando, abrindo mão, jogando fora esses ídolos aí e colocando ele em primeiro lugar mediante a todos eles. Deus quer que a gente o priorize em nossas vidas, tá? A pergunta que não quer calar é: você tem algum ídolo no seu coração? Tem alguma coisa aí que está sugando seu tempo a ponto de você relegar Deus para o segundo plano, terceiro plano, quarto plano? Tá? Porque quando Deus não é prioridade, ele já está em último. Deus tem que estar no centro da nossa vontade, no centro dos nossos projetos, no centro da nossa vida. Tudo tem que funcionar ao redor e a partir do próprio Deus. A gente não pode fazer nada alheio à parte de Deus. Deus tem que estar conosco, participando de todos os projetos. E tem alguma coisa que você está fazendo que você não quer que Deus esteja no meio, está errado. E possivelmente é pecado. Possivelmente é pecado. Patrícia, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Ai, Senhor da glória. Então, o que Abraão faz? Deus manda ele matar o filho dele, o filho da promessa, o filho do casamento legítimo, tá? Aquele filho que levou 24 anos para nascer, que veio de um milagre, porque a esposa dele era velha e era estéril. Deus pega e manda matar esse único filho. E o que Abraão faz? Ele relaxa, ele negligencia, ele enrola, manda Deus esperar. Não, daqui uma semana eu vou, daqui um mês, deixa para o próximo ano, vamos aguardar aqui um pouquinho. Não chegou o Natal ainda, nem Natal tinha nessa época, né? O que Abraão faz mediante ao pedido, a ordem de Deus? Ele procrastina, ele enrola, ele negligencia, ele inventa desculpa para Deus? Ele obedece, justamente. Lá no verso 3 fala: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. A mesma coisa que ele fez quando ele teve que expulsar o filho, o primogênito dele lá com a água, com a escrava, e mandar o filho embora para o meio do deserto, morrer, sem quem sabe morrer. Mas ele confiava que Deus ia cuidar do menino. Mas a mesma coisa que aconteceu com Ismael, Abraão faz do mesmo jeito. Aí você vê que não está tendo acepção, não está tendo diferença. A mesma rigidez com que ele tratou Ismael, ele diante de Deus, com a mesma rigidez, com a mesma postura, ele tratou Isaac. Acordou de madrugada e falou assim: vambora. Não tem enrola aqui não. Deus mandou, a gente obedece. Simples assim, não tem complicação, não tem mais, não tem porém, não tem aquilo, não tem nada a ver não. Se Deus mandou, está na Bíblia, está escrito, é ordem de Deus, é mandamento bíblico. Estou aqui para me submeter e fazer a sua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? É a postura que o cristão tem que ter de submissão, de obediência. Abraão mostra aqui a mesma prontidão que ele teve em obedecer
a vontade de Deus em mandar Ismael embora, ele fez a mesma coisa em relação a Isaac. Ele saiu de madrugada para oferecer Isaac em sacrifício, tá? E a caminhada era longa, levou 3 dias para eles chegarem na montanha, né, que Deus queria, o Monte Moriá. E disse Abraão a seus moços quando eles chegaram: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, nós voltaremos para vocês, tornaremos a vós, tá? Então, Abraão mentiu? Abraão mentiu? Deus mandou ele sacrificar. Deus mandou ele sacrificar Isaac. Abraão manda o pessoal que acompanhava ele esperar que eles iriam adorar o Senhor e depois eles retornariam. Abraão mentiu? Eu quero uma resposta direta, sim ou não. Abraão mentiu? Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Abraão falou que iria lá adorar e ia voltar com ele. Abraão mentiu? Sim ou não? Abraão mentiu? Abraão é meio treinado em falar meias verdades, né? Não, ele não mentiu. Não, ele não mentiu, pois ele tinha fé. Mas Abraão acreditava voltar com ele vivo ou voltar com ele morto? Porque de qualquer forma ele voltaria com o menino. Ele voltaria com o menino, de qualquer maneira. Agora, esse menino ia voltar vivo ou esse menino ia voltar morto? Abraão acreditava que ele ia voltar. Mas com o menino vivo ou com o menino morto? Coloca aí, morto ou vivo? Andréa colocou vivo. Alguém mais concorda com ela? Alguém mais? Vivo ou morto? Kate falou vivo. E por que é que vocês colocaram vivo? Porque ele falou a Isaac: Deus proverá o cordeiro para você. Deus proverá o cordeiro. Amém, amém. Também existe, Andréia, uma passagem lá em Hebreus capítulo 11, verso 17 e 18, que está escrito assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Tá? Então, Abraão acreditava que mesmo se ele chegasse ao ponto de sacrificar o filho, depois Deus ressuscitaria o filho, porque Deus tinha que cumprir a promessa que ele havia dado. E Deus não mente, né? Então, Abraão foi descansado de que ele iria sacrificar o filho, se assim Deus permitisse e fosse, ele iria sacrificar, porque Deus pediu, mas Deus depois ressuscitaria o filho dele. Naquela época, algo como isso nunca tinha acontecido, tá? Nunca tinha acontecido de Deus ressuscitar ninguém até aquele momento. Mas ele já acreditava na possibilidade de ressurreição aí, caso realmente ele chegasse a cumprir definitivamente ali aquilo que Deus pediu, tá? Então tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou a lenha sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Se o filho carregou a lenha, porque geralmente a lenha não era pouca e não era fina, era grossa, tá? E Abraão não carregou essa lenha porque ele já estava velho. Possivelmente Isaac já era um homem, tá? Já era um rapaz, ou já era um homem, já tinha uma força de um homem para estar carregando essa lenha morro acima,
Porque ele tinha que carregar a lenha subindo o morro, nas costas aí, carregando e subindo. Então possivelmente Isaac já era adulto, tá? Quando aconteceu esse contexto aí, tá bom? Aqui a gente consegue pegar mais ou menos aí a possibilidade dele de não ser mais criança, dele já estar numa idade adulta por causa dessa passagem aí que ele carregou a lenha para o sacrifício, para o altar e para o sacrifício. Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, né? Mal sabendo eles que o cordeiro ainda iria vir para tirar o pecado do mundo, né? Tudo isso aí é apenas alusão, tudo isso aí é uma tipificação, tudo isso aí está constantemente apontando para o sacrifício perfeito que haveria de acontecer no futuro. Tudo aí que está registrado no Antigo Testamento tem como fim, o fim da lei é Cristo, tá? Tudo que está no Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Justamente, André, tudo é sombra de Cristo, a realidade se completa em Cristo. Tudo que está no Antigo Testamento é sombra, aponta para algo que está à frente, está além, tá? E ele falou isso aqui: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. A gente sabe que o cordeiro realmente veio no tempo determinado, no tempo certo, e que não era Isaac, não eram os cordeirinhos nem os animais que eram mortos ali no Antigo Testamento. O cordeiro real e verdadeiro foi Cristo. Foi Cristo que morreu por nós. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera: edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Por curiosidade, gente, por curiosidade, este altar que Abraão constrói ali no Monte Moriá, onde ele vai sacrificar o próprio filho unigênito, o filho único que ele tinha da promessa, tá? Na Bíblia, desde a primeira vez que se menciona alguém construindo o altar para invocar o nome do Senhor, todas as vezes que a gente veio lendo os capítulos, eu sempre foquei, gente, ó, construir um altar, gente, ó, invocou ao Senhor, e eu fui mostrando para vocês que o altar foi construído, era uma manifestação de adoração, era uma manifestação de dependência. Isso aconteceu lá em Sete, foi passando por Noé, foi passando por Abraão, e eu fui dando toque para vocês. Esta aqui era... Que número você acha que é? Não vou falar não. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Que número você acha que na Bíblia é essa vez que está sendo construído um altar? Que número é que equivale essa construção desse altar? É a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona? Que número você acha que é? Por que você acha que é 7, André? Me dá uma explicação aí. Olha que a Bíblia fala que os adivinhos não vão entrar no reino dos céus, viu? Você está adivinhando as coisas aí, é? Por que você acha que é o número 7? Por que você acha que era o número 7, André? Por que você acha que era o número 7? Porque este número simboliza o dia de descanso de Deus. O número 7 realmente é o dia que Deus descansou, né? E Deus santificou o dia sétimo por causa disso.
7, a gente sabe teologicamente, né, que 7 é o número da perfeição, é o número representativo do próprio Deus aí nesse sentido, tá? O anticristo tem como número 666, é como se fosse uma tentativa de se alcançar o 7, né? 666, mas não alcança o 7. O 7 é pleno, é perfeição, aponta para Deus, tá bom? Então realmente é o número 7, tá? Depois vocês pegam aí e dá uma passada aí, dá uma olhada, a gente está no capítulo 22, né? A gente está no capítulo 22, começa lá no início da Bíblia e vai marcando onde é que diz que fez um altar. E você vai contando. 1, 2, 3, 4, e você vai marcando e colocando. Terceiro, quarto, quinto. E você vai ver que realmente é o 7º, né? E por que que esse aqui é especial? Por que que esse 7º aqui é especial? Por que é especial? Por que esse 7º é especial? Seria isso apenas uma coincidência? Abraão estava sacrificando o seu próprio filho, o filho único dele. Quem mais sacrificou seu próprio filho? Quem mais sacrificou seu próprio filho? Muitas pessoas fizeram isso como adoração a deuses pagãos no Antigo Testamento. Mas Deus estava apontando, fazendo uma analogia aí, uma tipologia, tá? De algo que iria acontecer no futuro de forma plena, perfeita, completa, tá? Justamente Deus fez isso. Deus matou Jesus. Vocês têm consciência disso, gente? Poucas pessoas sabem disso, sabia? As pessoas acham que os romanos mataram Cristo. As pessoas acham que o pecado matou Cristo, que Satanás de alguma maneira matou Cristo. É o que as pessoas pensam, mas na realidade quem matou Cristo foi Deus. Deus o Pai matou o Filho. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. A punição pelo pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. E era a justiça do Pai que tinha que ser satisfeita. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Alguém tinha que morrer para que a sua justiça fosse satisfeita. Foi o próprio Pai que deu a punição, derramou da sua ira. Justamente, André, está lá em Isaías capítulo 53. Deus agradou moer seu filho. Tá? Então, o que aconteceu entre Abraão e Isaac era ali uma simbologia já apontando para aquilo que iria acontecer conclusivamente em Cristo Jesus, o Pai matando o Filho para que nós pudéssemos ter uma escapatória, pudéssemos ter uma saída, para que pudéssemos, através desses sacrifícios, ter paz com Deus e Deus assim nos perdoar livremente a todo aquele que pela fé e por arrependimento se rendesse total e completamente a Ele por meio de Cristo, poderiam ser salvos, tá? É por isso que é o 7º, né? É o 7º altar erguido no momento mais extraordinário que poderia ser. E aí, Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor, que a gente já estudou aqui, que é a manifestação, boa parte das vezes, é a manifestação do próprio Deus lá no Antigo Testamento. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Olha, o anjo falando, e não me negaste. Então o anjo não era apenas um anjo, era Deus falando através ali daquela manifestação. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tá? Da mesma forma, Deus não negou Jesus para nós. Abraão foi impedido de matar seu único filho, mas séculos depois, Deus assumiu a posição de Abraão e não poupou a Jesus em favor de nós. A gente tem sido grato
a esse extraordinário sacrifício que o Pai fez no Filho por amor a cada um de nós, você tem sido grato? Você teria feito isso? Você teria matado seu filho por algum pecador aí? Uma pessoa desconhecida que você nunca viu na vida? Isaac escapou com a providência, André colocou, Isaac escapou com a providência do Cordeiro e nós com a morte do Cordeiro, que é Cristo, o Cordeiro sem mácula, justamente, né? A gente vê aqui, depois, que logo em seguida, né, isso que a gente vê no verso 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então a Bíblia fica bem clara. Ofereceu o carneiro em holocausto no lugar de seu filho. Séculos mais tarde, Jesus é posto para morrer e ser oferecido em nosso lugar. O carneiro substituiu Isaac e Jesus nos substituiu na cruz. Deus é maravilhoso e misericordioso. E o que é que nós temos feito aí para retribuir tão maravilhosa providência da parte de Deus? E chamou Abraão naquele lugar de Senhor proverá. Jeová Jireh. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Ele repete a mesma promessa que ele dá desde o início. E na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus aqui fala novamente a respeito da promessa. Ele vai repetindo onde quer que vai, ele vai repetindo a promessa, tá? Então, por que a gente deve reter nossos ídolos aí, aquilo que é mais importante? Deus tem algo para fazer através de nossas vidas, e às vezes isso não acontece porque a gente está priorizando outras coisas. Outras coisas são mais importantes para a gente do que Deus. E Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus quer fazer, Deus quer cumprir, Deus quer nos abençoar, Deus quer multiplicar. Só que a gente não larga a mão dos ídolos, das coisas antigas, das coisas velhas, das coisas da velha criatura. E por causa disso a gente deixa de ser abençoado. E o propósito de Deus acaba não se cumprindo. Ou se cumprindo parcialmente, tá? Então a gente tem que aprender com Abraão, que é fiel, que é obediente, que é submisso, que não procrastina, não negligencia, está sempre ali preparado e pronto para servir e ser obediente a Deus. Amém, gente? No final do capítulo 22, é revelado para a gente que Rebeca, a futura esposa de Isaac, é na realidade filha de Naor, que é irmão de Abraão. Então a Rebeca é sobrinha de Abraão e prima de Isaac, né? No final do capítulo 22 ali mostra ali a genealogia, né, de Naor com Milca, né, o casamento e os filhos que vieram, e a gente descobre que Rebeca é sobrinha de Abraão e prima de Isaac. Mais um casamento aí dentro da família, que era comum naquela época, tá? Naquela época era comum, até porque olhando ali Adão e Eva e tudo no início, não se tinha outras pessoas, então havia um costume de se casar dentro da própria família para manter a fé, né? A gente vai ver um pouco sobre isso, mas vai ficar para o dia de amanhã. Nós só conseguimos falar hoje 2 capítulos, 21 e 22, tá? Tá chegando aí, são 10 horas e 24, momento de concluir e terminar a live. Vai ficar o capítulo 23, 24, 25. Pelo que eu estou percebendo, a não ser que quando os capítulos forem pequenininhos ou tiver muito pouca coisa para se falar, a média vai ser de 2 a 3 capítulos por dia, pelo que eu estou vendo, viu, gente? Pelo que eu estou vendo.
A média vai ser de 2 a 3 capítulos por dia. Então, à medida que isso for acontecendo, eu senti aqui no momento da reflexão que 2 capítulos vai dar para poder a gente conversar durante 1 hora. A gente vai estar lendo aí 2 a 3 capítulos por dia, tá? Possivelmente a gente não vai conseguir terminar a leitura da Bíblia, estudando a Bíblia em 1 ano. A gente não vai conseguir terminar em 1 ano, mas não tem problema, tá? Alguém está aí com pressa? Vejo estes casamentos com Deus nos dizendo: julgo desigual não pode, deve ser da mesma linhagem. Justamente, Aí, neste momento, sim, tá? A preocupação era justamente isso, de se manter a fé, de se manter a tradição, se manter os costumes, ok? Não queria desvirtuar ali a cultura familiar, acrescentando valores e coisas que não condiziam com a realidade da fé deles. Então era justamente para manter isso aí mesmo. A realidade era essa mesmo, viu, André? Ok, gente? Alguém está com pressa? Eu acho que vocês não estão com pressa de terminar a Bíblia, não, né? Melhor de terminar lendo aos poucos, falando, conversando, aprendendo, do que a gente passar por cima, assim, citando só e atropelando e indo. O que é que vocês acham melhor? A gente ir pausadamente ou a gente ir correndo para a gente conseguir terminar? Vocês querem como? Que a gente leia a Bíblia, meditando, refletindo e trazendo ao máximo as informações, as aplicações, ou fazer corrido? Não estou apressada, viu, irmão James? O melhor é aprender do que agora. Justamente, André, é a minha linha de raciocínio, sabe? A gente está tendo um privilégio único aqui. Único. Um privilégio excelente, sabe? De aprender mesmo, não só ler, mas de aprender o que a Bíblia está querendo ensinar. Porque esse tipo de coisa acontece geralmente em igreja, em cultos doutrinários, mas é uma vez na semana. Você pega ali um livro e você vai desenrolar esse livro, mas é um encontro por semana que você faz na igreja. Isso aí você leva, aí você tenta mensurar quantos anos que leva para poder ler uma Bíblia inteira, estudar uma Bíblia inteira na igreja, quantos anos que vai levar para isso acontecer. E aqui a gente está fazendo diariamente, refletindo e trazendo informações, aplicações para a nossa vida nos nossos dias e de forma diária. A gente só está descansando aí na sexta e no sábado, né? Mas de domingo a quinta a gente está aqui. Então é algo, se alguém, né, despertar aí e perceber, é algo precioso isso que está acontecendo aqui no perfil, da gente poder aprender juntos aí, refletir durante o dia e aprender juntos, falando aqui, participando. Se as pessoas bem pudessem compreender essa realidade, fariam de tudo para ler seus 2 ou 3 capítulos e estarem aqui, né, assistindo, mas são poucos aqueles que são salvos. A porta é estreita, o caminho é apertado e poucos querem porfiar por entrar pela porta estreita. Muitos não querem, né? Na realidade não querem, infelizmente, tá? Gente, amanhã a gente começa no capítulo 23, e a gente vai fazer o 23, 24, 25. O 23 é pequenininho, não tem muita coisa para falar. O 24, 25 é um pouco maior, mas a gente termina amanhã, tá? O 23, 24, 25. E aí depois de amanhã a gente parte por 26 ao 30, ok? Bacana? Eu vou estar orando agora, agradecendo a Deus pela live de hoje, né? E que vocês possam estar aqui, né? Quem não leu, lê aí o 23, 24, 25, porque amanhã à noite, às 9h30, a gente vai estar refletindo a respeito do que Deus tem para nos ensinar nestes capítulos no dia de amanhã às 9h30, ok? Eu vou orar agora agradecendo a Deus. Obrigado aí pela participação, pela vida de cada um de vocês que passaram e estiveram aí conosco até esse momento. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês aí, viu? Venha os capacitar. Daqui uns dias eu vou trazer uma novidade para vocês, viu? Uma bênção que chegou para minha vida. Ainda não posso falar abertamente sobre ela, mas daqui uns dias eu vou compartilhar com vocês aqui. Bacana? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos ao Senhor essa noite, vemos lhe render graça, Senhor, por mais esta live, por mais este momento de reflexão, de meditação, de aprendizado. Obrigado, Senhor,
por tua palavra, obrigado por Cristo Jesus, obrigado por tão maravilhosa e bendita salvação em Cristo, Deus. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pela sabedoria, pelo discernimento que o Senhor tem nos concedido, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos reunindo assim diariamente para refletirmos, meditarmos, aprendermos e para que assim possamos colocar em prática, né? Que o Senhor venha aplicar em nossas vidas e nos ajudar a cumprir as aplicações dos ensinamentos que aprendemos aqui durante as reflexões, Deus. Que o Senhor venha nos capacitar. Rogo por aqueles que estiveram presentes, por aqueles que estão, por aqueles que ainda vão assistir, Deus, que o Senhor venha estar trabalhando na vida de todos, ó Senhor. Se houver alguém que não tenha tido encontro pessoal com Cristo, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, venha abrir seus olhos, quebrantar seu coração, que ele venha receber discernimento e sabedoria do alto, Senhor, para que ele possa enxergar a vida de pecado, a vida distante de Ti, venha se arrepender e ter um encontro pessoal com Cristo. Vá assim cumprindo o seu propósito em nossas vidas. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos Teus servos que tem passado por aqui. O Senhor sabe o que eles necessitam. O Senhor sabe quais são as dores, as dificuldades que cada um tem vivido. Rogo que o Senhor venha entrar em providência, satisfazendo aí, cumprindo o teu propósito, mediante aquilo que o Senhor tem planejado na vida de cada um deles, ó Deus. Traga à existência aquilo que o Senhor tem planejado e projetado para aperfeiçoamento, crescimento, para que o Senhor venha amadurecer a fé de cada um de nós. O Senhor venha assim nos conduzir mediante a tua vontade. Estamos aqui para servi-lo, estamos aqui para viver de forma a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome. Capacita-nos, ó Senhor, a ser essa luz que ilumina, a ser esse sal que traz diferença e sabor. Possamos ser realmente representantes de Cristo onde quer que o Senhor nos coloque. Obrigado, Deus, pelas bênçãos, pela providência. Obrigado pela vida, obrigado por tudo. Apresenta a nação, apresenta aquelas pessoas ali, Senhor, que estão sofrendo ali naquela situação, aguardando ali a concretização ali legal da situação delas. Elas estavam em protesto ali em Brasília, foram levadas para um ambiente que não, pessoas têm morrido, sofrido ali. Então que o Senhor venha estar ali, Senhor, trazendo paz no coração daqueles que têm sofrido, entendimento, discernimento para aqueles que vão julgar, para que as coisas venham fluir da melhor maneira possível, de maneira menos dolorosa possível. Concretize logo, Deus, em nome de Jesus, para que possa acabar com aquela situação. Concretize logo ali, Senhor. Resolva aquela situação para que os familiares possam voltar para suas casas. E vá assim nos dando sabedoria de como lidar com todo o contexto político, econômico, social que está acontecendo aí ao nosso redor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Sabemos que as coisas têm que piorar. E vão piorar muito mais antes do anticristo surgir. Sabemos que a igreja vai padecer perseguições ainda. Então que o Senhor venha estar nos capacitando, nos aperfeiçoando, nos enchendo com o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dando discernimento, sabedoria, para sabermos utilizar bem a liberdade que ainda temos para propagar a verdade e alcançar aqueles que o Senhor tem para serem salvos. Vá sim, Senhor, cumprindo seu projeto, seu propósito em nossas vidas e neste mundo. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém? Amém, gente? O que é que foi? Eu esqueci o quê? O que é que eu esqueci, gente? Ah, esqueço, gente. Eu falei com vocês que eu esqueço. Eu vou colocar aqui só para dizer que eu não coloco. Eu sempre esqueço, gente. Eu sempre esqueço de colocar o momento de oração. Por favor, na hora que eu falar assim da próxima vez, eu falar desse jeito assim, ó. Gente, a gente vai orar agora. Vocês já colocam aí, coloca o momento de oração. Porque eu esqueço, gente. Eu esqueço. Você sabe que eu esqueço. Mas que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Vejo vocês amanhã na live 7 às 9h30, onde estaremos refletindo no capítulos 23, 24 e 25, ok? 23, 24 e 25. Se você não leu, lê durante o dia, medita durante o dia, para que juntos possamos refletir à noite. Bacana? Um grande abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Nos vemos aqui amanhã. Fui! Paz, Senhor, a todos. Fui!